E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar dos vazamentos. Isso é uma coisa que já rola aí há anos na internet e todo mundo não entende muito bem como funciona essa questão do vazamento, como uma música vazou, todas essas coisas. A gente vai discutir os pontos principais dessas questões aí. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever e vir fazer parte da comunidade, que aqui eu tô sempre falando de música pop e outros assuntos relacionados, tá bom? Quando a gente fala de vazamentos, a gente tem que entender que existem várias formas de acontecer um vazamento de uma música, mas eu vou dar ressalte nos mais fáceis de acontecer, tá? A primeira coisa que acontece quando rola um vazamento é quando o artista grava a música e a música vai passar para a empresa que vai fazer a impressão do CD, né? Quando o artista pega, por exemplo, e termina a gravação do disco e vai para a distribuição, normalmente os CDs precisam ser fabricados, né? Obviamente essas mídias são enviadas para uma empresa e essa empresa, que tem a responsabilidade de produzir a mídia, ela acaba sendo a leaker, né? O local que vaza. Por quê? O funcionário pega, passa para outro e outro e outro e outro e acaba que a música acaba chegando antes na internet. Isso é uma coisa super fácil de acontecer quando tem a questão do CD impresso. Hoje, na era digital, já ficou muito mais fácil de controlar isso, porque os artistas tendem a lançar primeiro o digital para depois lançar a mídia física. E isso evita o vazamento e ajuda eles a conseguir um engajamento melhor quando eles lançarem o trabalho final deles, né? Um outro ponto que acontece também é quando o artista produz uma música e a música não entra no corte final no álbum. E aí essa música é passada para um outro artista para ele, talvez, se interessar pela faixa, ele poder gravar a faixa, né? Isso acontece muito, já aconteceu diversas vezes, inclusive, de artistas receberem o primeiro demo, eles gravarem, não entrar pro corte final do álbum deles, e outros artistas, como por exemplo a Katy Perry passando para Selena Gomez, aconteceu. Durante a gravação do Teenage Dream, ela escreveu That's More Like It. That's More Like It não entrou pro Teenage Dream, a Selena Gomez recebeu na voz da Katy Perry e acabou gravando. Mesma coisa aconteceu também, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil com a Preta Gil e a Pabllo Vittar. A Preta Gil precisava de música, não tinha nenhuma música ainda feita pelo Gork. O Gork passou pra ela uma música da Pabllo, que no caso era Decote, tava na voz da Pabllo, essa música foi feita para os trabalhos do segundo disco da Pabllo, né? A música recebeu um corte, ela foi cortada e acabou que a Preta gravou a música. Então, nesse ponto acontece. Então, o vazamento pode acontecer também nesse translado, entendeu? De passar para o artista, aí recebe, o artista mostra para outro, que mostra para outro, mostra para outro. Quando vê, o artista às vezes posta numa rede para ficar mais fácil o acesso, aí outras pessoas têm acesso àquilo, a música acaba vazando. Mas a estratégia de vazamento mais comum que a gente tem hoje em dia, né, em 2020, nessa nova era digital aí, é a famosa... Bom, a Testing the Waters já não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Ela é utilizada para poder testar o engajamento e interesse do mercado, né? Os artistas vazam faixas que são descartes, produções deles mesmo, com o intuito geralmente de fazer com que a fanbase se una e aglomere por um interesse próprio. Isso ajuda o artista a entender como tá a questão do engajamento do nome dele, como tá a questão da fanbase, na questão da expectativa de como aquele trabalho possa ser feito, se o estilo de música que ele apostou ali é um estilo funcional ou não funcional, enfim. São vários fatores que são escolhidos e utilizados para poder fazer com que todo esse trabalho seja valorizado depois quando ele lançar o produto oficial, né? Por mais que seja interessante lançar buzz singles, né? O buzz single ele causa a questão do seguinte: você precisa investir para lançar, você precisa criar a mídia, você precisa divulgar ela, você precisa gastar para lançar aquela música, né? Quando você faz isso com um vazamento, você diretamente não precisa gastar nada. Você simplesmente pega a música, joga ela numa rede que tenha pessoas relacionadas a você e as próprias pessoas vão fazer o engajamento daquilo ali. A gente tem o exemplo de Stupid Love, como eu disse ali, que a própria Gaga admitiu daquela forma ali o vazamento, né? Coisa que ela já tinha feito antes com a música Aura, né? Na época do art pop. Então, assim, isso não é uma coisa que
é, assim, exclusivo de alguém fazer. É uma coisa que já acontece há muito tempo e a indústria utiliza isso para conseguir fazer com que os artistas vendam produtos melhores depois, né, gente? É uma técnica, assim, vou dizer, clara, óbvia e barata. Bom, gente, no geral, a gente tem que entender que o vazamento nem sempre é uma coisa ruim. Vocês têm que entender que, se for um single que está prestes a ser lançado, a gente sim pode refletir sobre o impacto daquilo, em cair realmente um pouco o engajamento, mas na era digital hoje, o vazamento não é uma coisa mais assim que, quando é, no caso, o single que vai ser lançado, afete tanto quanto afetava antigamente quando as mídias eram físicas, tá? Infelizmente você ainda tinha que esperar para poder ter acesso àquele produto lá, coisa que hoje em dia já não acontece. Se a música vazar e o artista quiser adiantar o lançamento, ele quiser fazer alguma coisa, ele tem como fazer uma forma de aproveitar aquilo ao favor dele. Basta realmente ele ter uma equipe que esteja dedicada a fazer com que isso aconteça e o artista também entenda os pontos fortes e fracos de um vazamento, né? O que importa é que quando vaze a gente escute ou não escute quem achar que é ilegal, enfim. O que importa é a música tá rolando aí, fazendo a gente cada vez mais ficar feliz com o trabalho dos artistas que a gente tanto ama, não é verdade? Bom, é isso aí, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.